E nós voltamos com a palavra de Deus para a tua vida. Você que está buscando uma resposta da parte de Deus para a solução dos teus problemas. Você que tem buscado algo da parte de Deus para que você possa ter vitória na tua vida. Você que tem questionado muitas vezes o que Deus quer com esta situação. Saiba que hoje Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma resposta aos teus questionamentos. Deus quer falar com você. Mas eu quero convidar você para ficar até o fim desta mensagem. Que você não venha até a metade e pare. Porque Deus quer falar ao teu coração. E hoje eu gostaria de ler com você um texto na palavra de Deus, um texto muito conhecido. Um texto que nós aprendemos, os crentes mais antigos, nós aprendemos lá na escola dominical, quando éramos crianças, e já ouvimos muitas mensagens sobre esse texto, mas sempre Deus traz algo novo ao nosso coração. Apesar de ser um texto conhecido, esta é a mensagem de Deus para a tua vida no dia de hoje. Então eu quero te convidar a ler comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de número 46. Nós vamos ler até o versículo de número 52. Este texto fala sobre a cura de um cego. Em algumas Bíblias tem o subtítulo Cego de Jericó, mas em outras Bíblias tem também o subtítulo da cura do cego Bartimeu. Este cego tinha um nome e tinha algumas peculiaridades que nós vamos ver aqui nesse texto que vão nos chamar a atenção. Na verdade, nós vamos extrair algumas lições da vitória deste homem. Como ele era antes e o que ele fez para alcançar a vitória na sua vida. Então, acompanhe comigo o texto de Marcos, capítulo 10, versículo 46 até o versículo de número 52. A palavra de Deus diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho mendigando. Veja que já neste primeiro versículo que nós estamos lendo, há algumas curiosidades que nós podemos dizer. Primeiro, nós vamos entender que naquele tempo havia muitas pessoas com deficiência na visão. Alguns historiadores chegam a dizer que mais de 40% da população da época tinha algum tipo de deficiência na sua visão. E aqui Jesus vem para exercer o seu ministério, para curar, restaurar a vista de um cego. Isso faz parte do ministério de Jesus. Por quê? Porque lá em Lucas, quando é citado o profeta Isaías, a Bíblia diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Veja que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ungiu ao Senhor para exercer especificamente este ministério, trazer boas novas aos pobres e também libertação aos cativos, mas dar vista aos cegos. Que cegos? Cegos somente fisicamente falando? Não. Porque há muitos cegos físicos
com deficiência física, mas há também muitos cegos espirituais que não conseguem enxergar a situação que está ao seu redor. E para este também Jesus veio trazer e aplicar o seu ministério, justamente para esse tipo de pessoas que são cegas espiritualmente. E a Bíblia diz que o príncipe deste mundo cegou o entendimento de muitas pessoas. Então nós estamos rodeados de pessoas que são cegas espirituais, pessoas que não conseguem enxergar o todo de uma situação, pessoas que olham para o problema e só vê o problema material, mas não conseguem entender a carga espiritual que está por detrás do problema. Por isso que o apóstolo Paulo, ele sempre diz, lá em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. O apóstolo Paulo está dizendo, há um mundo espiritual ao teu redor, há um mundo espiritual à tua volta, e a tua luta não é somente material, a tua luta não é somente física, a tua luta é espiritual, porque se você não atingir a causa do problema, você não vai se livrar das consequências. Você pode tomar um remédio para passar a dor de cabeça, mas se a tua dor de cabeça vem do fígado, vem do estômago, ou vem da vista, da visão, se você não arrumar, se você não se medicar para a causa, você vai continuar tendo as consequências. Então é importante que você entenda que na maioria das vezes, os problemas, as dificuldades que estão acontecendo, as consequências que estão acontecendo, elas acontecem porque elas têm um fundo espiritual. Elas estão acontecendo no mundo espiritual, mas você está fechado para o mundo espiritual. Você não consegue enxergar o mundo espiritual. Então você não luta na causa do problema. E você tenta resolver as coisas pelo lado físico, pelo lado material. Mas hoje o Senhor Jesus quer abrir os teus olhos, restaurar a tua visão, porque esse é o ministério de Jesus: trazer boas novas aos pobres, libertar os cativos e restaurar a visão do cego. O Senhor hoje quer restaurar a tua visão. O Senhor hoje quer restaurar os teus sonhos. O Senhor hoje quer restaurar os teus objetivos, as tuas metas, os propósitos, as promessas que Ele tem na tua vida. O Senhor quer fazer uma obra em você hoje. Aleluia. O Senhor quer fazer algo especial na tua vida. E nós vemos que aquele homem era cego fisicamente, mas nós vamos ver que ele não era cego espiritualmente. Ele entendia algumas coisas espirituais. Ele sabia qual era o seu alvo. Ele sabia qual era o seu objetivo. Ele sabia o que precisava para reverter a sua situação. Talvez você esteja numa situação tão difícil que você tem pensado que não há reversão, que não tem jeito, mas tem. Abra os teus olhos, deixe Jesus restaurar a tua visão hoje, e você vai ver que Ele pode reverter esta situação. Vamos aprender com o cego Bartimeu. Como eu disse no começo, esse cego tem nome, Bartimeu. Bar era um prefixo de quem ele era filho. Então tinha na Bíblia Bar Jesus, que significava filho de Jesus,
Bar-Jonas, que era filho de Jonas, e este aqui é Bartimeu, filho de Timeu. A Bíblia não fala quem era o pai dele, só cita o nome, Bartimeu, filho de Timeu. Há algumas lendas, algumas histórias, mas não são comprovadas biblicamente, mas essas histórias dizem que o pai de Bartimeu, o cego, era um militar que foi caçado pelos romanos e foi morto pelo Império Romano, e que como castigo eles pegaram seu filho Bartimeu e cegaram os 2 olhos daquele menino, e aquele menino cresceu cego. Então nós não podemos comprovar, nós não podemos dizer que isto está na Bíblia, pode ser até uma lenda. Nós não sabemos se aquela cegueira era de nascença ou ela aconteceu depois, mas nós sabemos que neste momento ele estava cego. Naquele momento ele estava sofrendo de uma enfermidade chamada cegueira. Talvez você não tenha estado cego no passado. Talvez a tua visão alcançasse muito mais longe do que alcança hoje. Talvez você via muitas coisas que você não consegue ver hoje. Talvez você sonhava muito mais do que sonha hoje. Mas eu quero te dizer, hoje é dia de restauração da tua visão. Hoje é dia de restauração para a sua vida. Hoje é dia de bênção para você, porque Jesus vai reverter esta situação. Aleluia. E a Bíblia fala que Bartimeu estava sentado à beira do caminho mendigando. Veja que interessante. Ele não estava caminhando, ele não estava andando, ele estava sentado à beira do caminho. Quando alguém está sentado à beira do caminho, significa que ele está parado, significa que ele está estático, significa que ele não se movimenta mais. As pessoas, todas as pessoas estão passando adiante dele, a vida está passando diante dele, mas ele está sentado à beira do caminho. Talvez isso esteja acontecendo com você. Talvez a tua vida parou, talvez você esteja parado, sentado à beira do caminho, vendo as coisas acontecerem, vendo a vida das pessoas andarem, caminharem, progredirem, mas você está sentado, parado à beira do caminho. Você está vendo as pessoas receberem bênçãos, você está vendo as pessoas recebendo milagres, você está vendo as pessoas trabalhando, indo e voltando, mas você se sente parado. Por quê? Porque o inimigo paralisou você. Porque o inimigo permitiu ou fez com que você parasse a tua vida por algumas razões. Eu não sei quais. Talvez sejam as decepções, as frustrações, talvez seja a perda de um emprego, talvez seja uma enfermidade, como no caso de cego Bartimeu. Aquela enfermidade fez com que a vida daquele homem parasse. Aquela situação fez com que a vida dele estagnasse. E talvez algumas situações da tua vida fizeram com que você parasse de perseguir os teus sonhos, parasse de perseguir os teus objetivos, parassem de perseguir a tua visão. Talvez uma contenda familiar, talvez uma decepção, uma frustração que você teve na vida, talvez uma traição, quem sabe, fez com que você parasse no caminho. E a Bíblia diz que ele estava parado, sentado à beira do caminho mendigando.
Ele estava mendigando, ou seja, dá para perceber que ele não tinha a provisão necessária para a sua vida, para a sua sobrevivência. Ele tinha perdido a sua dignidade, porque aquele que mendiga é porque perdeu a sua dignidade. Ele perdeu o amor próprio, ele perdeu a sua honra, e agora ele está mendigando, ele está submisso às circunstâncias, às situações. Mas nós sabemos que ele não vai ficar assim por muito tempo. Nós sabemos que ele não vai ficar nesta situação por muito tempo. E assim diz o Senhor para você: eu profetizo sobre a tua vida, e você não vai ficar assim nesta situação por muito tempo. Você não vai ficar assim nesta situação por muito tempo. Em nome de Jesus, vai chegar o momento em que você vai deixar de mendigar, em que você vai ser restaurado, e você vai glorificar o nome do Senhor. Mas para isso, nós vamos aprender algumas lições com Bartimeu. E a primeira lição que nós aprendemos com Bartimeu é que Bartimeu tinha expectativa, e era uma expectativa boa, era uma expectativa saudável. Eu sempre digo para as pessoas, quando vem à igreja, eu sempre digo: qual é a tua expectativa para hoje? Porque se você vem na igreja por vir, não acontece nada com você. Sabe por quê? Porque a expectativa é que te encoraja, a expectativa das coisas é que vai te dar ânimo, a expectativa de uma vida melhor é aquilo que vai propulsionar você. A expectativa de uma vida, de um futuro melhor daquilo que você está passando, é que vai impulsionar você. É a propulsão da tua alma, é aquilo que te motiva. Como você pode perder as expectativas? Eu ouço muitas pessoas dizendo para mim: pastor, eu perdi a esperança, eu perdi as expectativas, porque eu já passei por tanta coisa. Mas aquele homem, ele tinha expectativa, porque a Bíblia diz: ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. E ele clamava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quer dizer, quando ele ouviu que era Jesus que estava naquele ambiente, criou-se nele uma expectativa de cura. Porque senão ele não clamaria. E eu quero te dizer uma coisa: que o Espírito de Deus restaure as tuas expectativas hoje. A expectativa de um futuro melhor. Ah, pastor, eu não gosto de alimentar expectativas. Pastor, eu não gosto de fomentar expectativas, porque depois lá na frente não dá certo, e eu me decepciono, e vem um balde gelado, de água gelada, de água fria sobre a minha vida. Tem pessoas que não gostam de criar e gerar esperança para não se decepcionarem, mas eu quero te dizer, a decepção vai acontecer de um jeito ou de outro. Todos nós estamos passíveis a decepções da vida. Pessoas vão nos decepcionar, circunstâncias vão nos decepcionar, amigos vão nos decepcionar, irmãos vão nos decepcionar. Mas qual é o teu medo pela decepção? Não tenha medo de se decepcionar, não tenha medo de tentar, não tenha medo de criar expectativa. Não tenha, mas eu vou me decepcionar, qual o problema?
Se você se decepcionar, você cai, levanta de novo e segue em frente. Mas você não pode viver sem expectativa. Você não pode viver sem a esperança de um futuro. Você não pode viver mais sem a esperança de realização de um sonho. Você não pode mais viver sem a expectativa de uma vida que você sonhou, uma vida que agrada a Deus. Qual a tua expectativa? Aquele homem, apesar de ser cego, havia nele a expectativa, a esperança que algo ia acontecer, a esperança que algo iria mudar a sua vida. Aleluia. Não tenha medo. Não tenha medo das frustrações. Não tenha medo de errar. Ah, pastor, mas se eu errar, não tenha medo. A vida, ela também é constituída por erros. Ela tem seus acertos, mas ela tem seus erros. Nós também acertamos, mas erramos. Mas você erra porque tentou melhorar. Você erra porque tentou algo melhor. Você não erra de propósito. Você não erra dizendo, eu vou fazer isso porque eu quero errar. Não. Nos erros você aprende. Nos erros você é aperfeiçoado. Nos erros você tem melhora. Nos erros você se forma, tem formação. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de se frustrar. Não tenha medo de se decepcionar. Não tenha medo de ter esperança. Não tenha medo de ter expectativa. Qual é a expectativa para você hoje? E eu oro para que Deus hoje possa restaurar e renovar as suas expectativas. Para que você tenha ânimo de novo. Para que você venha buscar novamente algo novo para a sua vida. Porque Jesus está pronto para abençoar. Jesus está pronto para estender a mão sobre você. Aleluia. Em segundo lugar, porque eu não quero me demorar muito, a segunda lição que nós aprendemos com esse cego é que este cego tinha iniciativa. É verdade. Ele não era uma pessoa acomodada. Ele não era uma pessoa que ficava calado. Ele não era uma pessoa que ficava prostrada diante do problema, com dó de si mesmo, com pena de si mesmo. Ele era uma pessoa que tinha iniciativa. Ele não era uma pessoa que ficava reclamando, murmurando. Pelo contrário, ele tomou a iniciativa quando ele ouviu que era Jesus. Criou-se uma expectativa. Mas a expectativa sem a iniciativa não dá resultado. Você não pode somente sonhar. Você tem que sonhar, mas tem também que agir em direção ao teu sonho. Você tem que dar o primeiro passo. Mas há um costume nos dias atuais, das pessoas esperarem que tudo caia do céu. Das pessoas esperarem que o Senhor venha e coloque a papinha na sua boca. Não é assim. Você tem que dar o primeiro passo em direção aos teus sonhos. E Deus vai fazer o resto, Deus vai ajudar. Mas a iniciativa tem que ser sua. Não adianta você sonhar se você não tiver iniciativa. Eu sonho em ter um trabalho, em ter um emprego próspero. Mas você está lutando para esse crescimento? Você está tendo a iniciativa? Você está estudando para isso? Você está se aperfeiçoando para isso? O que você tem feito? Não. Você tem ficado do mesmo jeito, acomodada na situação que você está.
Você perdeu a iniciativa. Antigamente, quando acontecia algum problema, você ia para o teu quarto, você ajoelhava, você orava, você jejuava, você ia ler a palavra, você participava dos cultos, você dava os primeiros passos e Deus ia confirmando os teus passos. Deus ia confirmando na sua vida. Por quê? Porque você tinha iniciativa. Aonde está a tua iniciativa? Você quer ser promovido no teu trabalho, mas você está estudando? Você entrou numa faculdade? É a mesma coisa daquela pessoa que quer emagrecer. Eu tenho sonho de ser magra, mas não tem a iniciativa de fazer um exercício, de fazer um regime. Não tem a iniciativa de fechar a boca. Vai produzir resultado? Não. O sonho por si só não produz resultado. O que produz resultado no sonho é a iniciativa que você tem em direção a este sonho. E aquele homem, quando ouviu Jesus falar, quando ele ouviu que Jesus estava ali, ele não ficou quieto, ele não ficou reclamando. Todas as coisas acontecem com todo mundo, mas comigo não acontece. Ele não ficou chorando pelo leite derramado. Ele não ficou reclamando pelas coisas que aconteceram no passado. Ele não ficou com saudosismo e dizendo: Jesus, reclamando. Não, ele foi em busca do seu sonho, que era voltar a ver. Porque tanto é que Jesus pergunta a ele: que queres que eu te faça? Eu quero ver. Ele tinha um objetivo em mente, ele tinha uma expectativa, mas também ele tinha iniciativa. Ele começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a terceira lição que nós temos com Bartimeu, sabe qual é? Ele era perseverante. Isso quer dizer, é que ele não dava ouvidos para a multidão. Ele perseverava, ele não desistia. Por mais que as pessoas falassem: fica quieto, manda ele calar a boca, manda ele abaixar o volume da sua voz, o tom da sua voz, manda ele parar. Manda ele parar. Não, ele não parava, ele não diminuía a sua voz, ele era perseverante, ele não desistia. Ele queria naquele dia chamar a atenção de Jesus, e ele não desistia por nada. Eu quero te dizer uma coisa: se você não for perseverante na visão que Deus te deu, nunca você vai conseguir alguma coisa. Sabe por quê? Porque vai ser sempre oposição contra a tua vida. Sempre vai haver aqueles que se opõem a você, que se opõem ao teu sonho. Eu posso dizer que estou acostumado com isso, porque cada vez que Deus me levanta para fazer uma missão, uma obra, se levantam as oposições, se levantam pessoas tentam te manipular, tentam me manipular, para que eu volte ao sistema antigo, para que eu continue à beira do caminho parado, para que eu continue mendigando. Muitas vozes vêm falando de você para que você pare. Muitas pessoas comentam, muitas pessoas vão falando. Há crentes que deixam de vir à igreja para manipular o pastor, para que o pastor faça aquilo que eles querem. Esse é um tipo de oposição. Mas
Bartimeu não parou com as oposições. Ele não parou com a voz da multidão. Sabe por quê? Porque ele tinha um sonho, ele tinha um objetivo, ele tinha uma missão, ele tinha um alvo. A oposição sempre vai existir para você, mas não pare diante da oposição. Não pare. Você continue dizendo e fazendo aquilo que Jesus está falando para você. Crie expectativa, tenha iniciativa e seja perseverante. Não ligue para a oposição. Neemias teve oposição, mas ele não parou de fazer a obra. Tantos outros homens tiveram oposições, mas não pararam. E tiveram vitória, sabe por quê? Porque os ouvidos estavam para ouvir a voz do seu Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor os tinha chamado. Ou você pensa que toda obra que está feita e concluída não houve oposição? Você vai enfrentar oposição dentro da tua própria casa, você vai enfrentar oposição dentro do teu trabalho, você vai enfrentar oposição dentro da tua igreja, você vai enfrentar oposição dentro do ministério, você vai enfrentar oposição na rua, dos vizinhos, em qualquer lugar. Mas eu quero te dizer, aquele homem foi perseverante. Enquanto as pessoas chegavam, a Bíblia diz, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Até que chegou um momento que Jesus parou e disse: chamai-o. Aleluia. Até que chegou o momento que Jesus parou e disse: chamai. E chamaram o cego, e olha o que disseram para o cego: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chamou. Aleluia. Ah, meu querido, que palavra maravilhosa. Da mesma multidão que vinham os gritos de repreensão, da mesma multidão que vinham os gritos de oposição, veio também uma voz dizendo: levanta-te, tem bom ânimo, porque ele te chamou. Aleluia. Vai haver oposição, sim. Vai haver aqueles que querem te manipular, vai haver aqueles que querem te repreender, mas também vai haver aqueles que vão te dizer: tenha bom ânimo, levanta-te, porque ele te chamou. Aleluia. Foi ele que te chamou para esta obra, foi ele que te chamou para esta missão, foi ele que te chamou para este sonho, foi ele que te chamou para esta promessa. Ele te chamou. Aleluia. Tem bom ânimo, levanta-te, não fique assentado à beira do caminho, é hora de levantar, diz o Senhor. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus neste lugar, e eu espero que você esteja sentindo aí também, porque Deus está falando ao teu coração. Pare de mendigar, pare de ficar sentado à beira do caminho. Tem bom ânimo, cria expectativa novamente na tua vida, tenha iniciativa, levanta-te, tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chamou, é ele que tem a obra na tua vida, é ele que tem a promessa na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos que uma das lições que este cego nos ensina é a fé. Porque a Bíblia diz: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. Aleluia.
A capa de um mendigo daquela época, dizem os historiadores, que era como um alvará, uma licença para que ele pudesse mendigar e estar à beira do caminho. É como uma licença que hoje a prefeitura dá para um ambulante, para vender pastel, para vender pipoca, um exemplo, para vender roupa em alguma barraca ou ter uma banca na feira. Era uma licença para que ele pudesse estar ali. Então, quando ele tinha esta licença, ele ganhava uma capa. E as pessoas, quando viam que ele tinha aquela capa, entendiam que ele era um mendigo. Entendia que ele estava autorizado pelo império a pedir esmolas, a mendigar. Era uma licença. Eu fico imaginando o quanto tempo aquele homem usava aquela capa já devia de estar velha, surrada, fedida, quem sabe. Eu fico imaginando, todo dia pela manhã ele colocava a sua capa, sentava à beira do caminho e esperava as pessoas passarem e lhe dar esmolas. Mas a Bíblia diz que quando Jesus o chamou, ele lançou a capa de si. Oh, aleluia. Ele lançou aquela capa velha de sobre os seus ombros. Ele lançou aquela capa surrada, fedida. Ele tirou aquela capa e foi ao encontro de Jesus. Ele tirou o velho e se revestiu do novo. Aleluia. Ele deixou para trás o seu passado de angústia. Ele deixou para trás as suas frustrações, as suas experiências ruins que teve no passado e correu ao encontro de Jesus para algo novo, porque Jesus o chamou. E quando Jesus chama a mim e a você, é porque Ele oferece algo novo nas nossas vidas. Jesus te chamou e Jesus tem algo novo para você. Deixa a capa do teu passado, deixa a capa das tuas decepções, deixa a capa das tuas frustrações, deixa a tua capa de mendigo e tome agora a capa de filho, de príncipe. Aquilo que Deus preparou para você. Deixa a capa, deixa o velho. A Bíblia diz que não se pode colocar vinho novo em odre velho. Por quê? Porque rompe-se o odre e perde-se o vinho. Jesus não pode fazer o que Ele tem para fazer na tua vida enquanto você não deixar o passado, enquanto você não deixar os velhos hábitos, enquanto você não deixar a capa velha e surrada do pecado, da tristeza, da decepção, da amargura, da falta de perdão. Jesus está falando para você: deixa a capa. Aquele homem tinha fé, ele largou a sua capa velha, a sua vida velha. Ele não estava preocupado mais em continuar com aquela capa. Sabe por quê? Porque ele sabia que quando Jesus o chamou, Jesus teria coisas novas para ele e ele não ia precisar mais daquilo, daquela capa velha. Será que o Senhor tem falado com você? Deixe a capa velha, revista-se do novo que Jesus tem preparado para a tua vida. Para terminar, porque eu já passei do horário, mas eu vou terminar, eu vou concluir. A Bíblia diz: perguntou-lhe Jesus: o que queres que te faça? Aí eu fico me perguntando, será que Jesus não sabia que aquele homem era cego? Será que ele não sabia que aquele homem, o que mais ele queria era voltar a enxergar? E por que ele pergunta para aquele homem: o que queres que eu te faça?
Sabe por quê? Eu vou te responder pelo Espírito Santo de Deus, porque Jesus queria um relacionamento com Ele. Jesus queria conversar com Ele, aleluia. Jesus queria manter um relacionamento mais pessoal. Jesus queria puxar assunto com Ele. Quantas vezes Jesus está querendo puxar um assunto com você e você não fala nada, e você fica ali sentado na beira do caminho, reclamando, murmurando, resmungando. Mas Jesus hoje está perguntando para você, filho, filha, o que queres que eu te faça? Conversa comigo, vem para perto de mim, vem para a minha presença, muda de vida, conversa, abre o teu coração. E aquele cego respondeu: Rabi, eu quero ver. E disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Que vitória! Aprendeu? Jesus falou com você. Em primeiro lugar, crie expectativa. Tenha iniciativa. Terceiro lugar, tenha perseverança. Você vai ter oposição, mas tem bom ânimo, levanta-te, porque Ele te chamou. Quarto lugar, ele era um homem de fé, porque ele deixou a sua capa velha para poder receber o novo de Deus. E em último lugar, além de ele ter fé, ele aceitou o chamado do Mestre, porque a Bíblia diz que ele foi curado e seguia o caminho de Jesus. Será que não está faltando isso para você? Seguir o caminho de Jesus. Que você possa meditar nesta palavra, que você possa refletir, porque fazendo assim, Deus vai te fazer ver. Deus vai restaurar a tua visão, os teus sonhos, a tua promessa. Em nome de Jesus. Amém.